Imagine duas situações. Você abre um vídeo, ele tem 12 visualizações. Você pensa, depois eu vejo. Agora imagine outro vídeo. Mesmo título, mesmo tema, mesmo conteúdo. Mas ele tem 2 milhões de visualizações. De repente, parece interessante, parece que vale seu tempo. Talvez até pareça mais inteligente, mais engraçado, mais relevante. Mas deixa eu te falar uma coisa desconfortável. Talvez você não goste das coisas porque elas são boas. Talvez você goste delas porque todo mundo já gosta. E a ciência estuda isso há muito tempo. Existe um comportamento humano muito antigo chamado efeito manada. Esse fenômeno é estudado dentro da psicologia social. Basicamente, o que ele diz é simples. Quando muitas pessoas fazem algo, o cérebro humano assume automaticamente que aquilo deve ser a escolha certa. Não porque analisamos profundamente, mas porque nosso cérebro evoluiu para copiar o grupo. Durante milhares de anos, seguir a maioria era uma forma de sobreviver. Se todo mundo da tribo evitava um lugar, provavelmente tinha um predador ali. Se todo mundo comia determinada fruta, provavelmente ela não era venenosa. Então o cérebro humano aprendeu um atalho. Se muitos fazem, deve ser seguro. Esse atalho funcionou bem na pré-história, mas na internet ele cria algo curioso. Hoje, em plataformas como YouTube, TikTok ou Instagram, o cérebro usa outro tipo de sinal: likes, visualizações, seguidores. Esses números funcionam como um atalho mental de valor. Se tem muitas views, deve ser bom. Se tem poucas views, talvez não valha a pena. E isso cria uma situação absurda. O mesmo conteúdo pode ser tratado de duas formas completamente diferentes dependendo de um único detalhe. Quantas pessoas já assistiram antes? Existe até mesmo um meme sobre isso, que é um meme onde quando você encontra o vídeo engraçado, mas ele só tem 10 likes. E de repente parece estranho rir, como se tivesse algo errado, porque nosso cérebro pensa: se isso fosse realmente bom, mais gente teria curtido. Só que essa lógica é falha, porque alguém precisa ser a primeira pessoa a descobrir. Mas a maioria das pessoas não quer ser a primeira. A maioria prefere validar o gosto através da multidão. Popularidade gera mais popularidade. Esse comportamento cria um efeito muito curioso. Popularidade se multiplica sozinha. Quanto mais famoso algo fica, mais pessoas prestam atenção. E quanto mais atenção recebe, mais famoso fica. É um ciclo. E isso não acontece só na internet. Acontece com música, acontece com artistas, acontece com ideias, acontece com pessoas. Muito antes da internet existir, o famoso filósofo Friedrich Nietzsche já criticava esse comportamento humano. Ele dizia que a maioria das pessoas vive dentro da chamada moral de rebanho. Ou seja, em vez de pensar por conta própria, as pessoas tendem a seguir o que o grupo considera certo. Nietzsche acreditava que poucos indivíduos realmente desafiam essa lógica. A maioria simplesmente aceita o que já foi aprovado pela multidão. E se você parar para pensar, isso descreve perfeitamente o comportamento das massas na internet. Pesquisadores da Columbia University fizeram um experimento curioso. Eles criaram um site onde pessoas podiam ouvir novas músicas. Alguns usuários viam quais músicas já eram populares, outros usuários não viam. O resultado foi impressionante. Quando as pessoas sabiam quais músicas eram populares, essas músicas ficavam ainda mais populares, mesmo quando não eram necessariamente as melhores. Ou seja, popularidade cria mais popularidade. E existe um fenômeno que é a fama que se alimenta sozinha. Esse fenômeno explica algo muito comum. Algumas pessoas continuam relevantes simplesmente porque já são famosas. Elas não precisam fazer nada extraordinário. O simples fato de já terem atenção faz com que continuem recebendo atenção. Enquanto isso, existem milhares de pessoas extremamente talentosas, criativas, engraçadas, inteligentes, que permanecem completamente invisíveis. Não porque são piores, mas porque nunca tiveram o primeiro empurrão da popularidade. A ilusão da qualidade. Começamos a confundir popularidade com qualidade. Se algo é famoso, deve ser bom.
Mas isso nem sempre é verdade. Às vezes algo é famoso apenas porque foi descoberto primeiro, teve sorte com o algoritmo ou simplesmente entrou no radar coletivo, enquanto coisas incríveis continuam escondidas. Existe também um fator psicológico forte aqui. O ser humano tem medo de se sentir isolado socialmente. Gostar de algo que ninguém conhece pode gerar uma sensação estranha. Por isso, muitas pessoas só passam a gostar de algo depois que aquilo se torna popular, porque agora existe uma validação coletiva. E aqui está a parte mais irônica de tudo. Muitas pessoas acreditam que têm gostos completamente únicos, que são dependentes, que pensam por conta própria. Mas na prática, grande parte do que consumimos já foi pré-aprovado pela multidão. Então talvez a pergunta não seja por que certas coisas são populares? Talvez a pergunta real seja quantas coisas incríveis existem por aí que nunca ficaram populares? Quantos artistas talentosos? Quantos vídeos incríveis? Quantas ideias brilhantes foram simplesmente ignoradas porque ninguém quis ser a primeira pessoa a prestar atenção? Talvez a próxima coisa incrível que você encontre na internet tenha apenas 10 visualizações. E talvez isso não signifique absolutamente nada. Deixa aí nos comentários se você já viu alguma coisa que parecia totalmente incrível, mas que surpreendentemente não tinha a relevância que merecia.